bem-vindos a mais um episódio do Rota Empresarial, onde eu trago soluções que vão fazer você, que é dono de uma pequena ou média empresa, alcançar o faturamento de um ano em apenas 7 meses. E o tema de hoje é como demitir. No episódio de hoje eu vou te mostrar como lidar com esse momento que é tão delicado, mas que faz parte do dia a dia do empreendedor da maneira correta. Bora lá! E antes de começarmos, já deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com algum empreendedor que vai se beneficiar do que a gente vai falar aqui. Vamos espalhar essa mensagem para que mais pessoas possam transformar os seus negócios. Mas vamos lá! Demissão, né? Demissão é um assunto delicado. Eu não conheço nenhum empreendedor que se sinta confortável em demitir. Eu não conheço. Até mesmo na época em que eu era gerente, eu não tinha nenhum colega de função, nenhum outro gerente que se sentia confortável, se sentia à vontade em fazer isso. É um momento delicado. Eu mesmo tenho algumas histórias, né, em relação à demissão. Já houve, sim, momentos em que eu queria logo demitir, porque a pessoa estava trazendo um grande problema, então eu queria acabar com aquilo. E quando eu demiti, quando finalmente eu demiti, eu senti um alívio. Nossa, graças a Deus eu fiz isso. Mas já teve momentos também onde eu demiti com lágrimas nos olhos, sabe? Porque você precisa fazer, mas nem sempre você quer fazer, por N motivos. Já teve momentos também onde eu passei assim, sei lá, dias, semana, com dor no estômago, que eu sabia que estava se aproximando o dia de demitir alguém. Então é muito desconfortável, é uma situação super desconfortável, constrangedora muitas das vezes, é um momento delicado e por isso, né, por envolver tantas questões emocionais, a gente acaba postergando. Às vezes o funcionário ele precisa ser demitido, ele não está trazendo o resultado que a empresa precisa, ele não está tendo o comportamento adequado, ele precisa ser demitido, a gente sabe que precisa demitir, mas a gente posterga, porque é um momento difícil. Mas a grande questão que a gente precisa entender, né, que você como empreendedor precisa entender, é que por mais que seja delicado, às vezes doloroso, é uma prerrogativa do líder. E quando você decide empreender, você se torna um líder. Por mais que às vezes você não queira, ou por mais que às vezes você ache que isso não é você não é muito bom nisso, não é a sua especialidade, mas você vira um líder. E aí, isso faz parte do dia a dia, da prerrogativa do líder. Não tem pra onde fugir. E eu já vi muito líder, sabe, postergar esse momento da demissão por não querer se indispor com o profissional, por não querer magoar o profissional. Às vezes sabe que o profissional está no momento que ele precisa de fato daquele emprego e é muito difícil tomar essa decisão. Mas a grande questão é que a gente não pode postergar, porque isso traz complicações para a empresa, traz complicações para a gente. Então a gente precisa entender que por mais difícil que seja, faz parte do dia a dia de qualquer negócio, tá? E outra coisa também que às vezes as pessoas, né, elas se sentem como se elas estivessem cometendo um crime ao demitir, sabe? Nossa, mas eu vou fazer isso com fulano. Não entendem que é uma relação profissional, uma relação de trabalho. E por mais difícil, né, volto a repetir, por mais difícil que seja, não é nenhum crime demitir. Desde que você tome os passos corretos, os passos necessários, e a gente vai falar sobre isso, não é nenhum crime demitir. E às vezes, quando a gente chega ao ponto de demitir, a gente até faz um favor para o liderado. Acontece. Já teve vezes de eu postergar uma demissão e aí, quando eu de fato cheguei ao ponto de demitir, a pessoa falou assim, nossa, puxa, Carol, pelo menos isso se encerrou, né? A gente resolveu isso, ok, tá bom, tô aliviado, né? E aí você libera a pessoa para fazer o que ela precisa fazer, para procurar outro emprego, enfim, você libera a pessoa até psicologicamente, né, da situação. Então, não é nenhum crime demitir e, por mais que seja doloroso, a gente precisa fazer. E a grande questão que eu quero trazer aqui para esse vídeo é como a gente faz isso da maneira mais justa possível, tá? É delicado? É doloroso? Mas se a gente fizer da maneira correta, a gente vai estar agindo com justiça e vai tentar deixar esse momento o
o menos doloroso possível. Mas antes de falar sobre o processo de demissão em si, antes de aprofundar esse assunto, eu preciso deixar muito claro aqui qual é o papel do líder. Eu falei que quando a pessoa decide empreender, ela se torna líder. E com isso vem algumas responsabilidades. E um dos grandes e centrais papéis do líder é desenvolver os liderados. E uma excelente ferramenta de desenvolvimento de funcionários é o feedback. Quando você dá feedback, seja ele positivo ou corretivo, você está dando a oportunidade do seu liderado se desenvolver. Quando você dá o feedback corretivo, ele tem a oportunidade de entender aquilo que ele está fazendo de ruim e corrigir aquela situação. E quando você dá um feedback positivo, ele tem também a oportunidade de entender qual é o comportamento, qual é o resultado que ele está entregando e que está agradando e potencializar, se manter naquele comportamento ou entregando aquele resultado. Então, tanto um quanto o outro são ferramentas de desenvolvimento. E além de desenvolver os liderados ser uma prerrogativa do líder, ele também precisa saber motivar e inspirar os liderados. Sabe? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente contrata, né? Não desenvolve os liderados, sabe? Simplesmente contrata, coloca a pessoa ali para trabalhar, não faz um processo de integração que a gente chama de onboarding adequado e a pessoa fica ali e ela simplesmente não dá o resultado que você, né, que contratou espera. E aí é muito comum, né, a pessoa falar assim: ah, não deu certo, vamos demitir. Inclusive, né, já ouvi pessoas falando: ah, eu contrato, não demiti, não deu certo, eu demito. Não fico perdendo meu tempo não, contrato, não deu certo, eu demito. Só que, se a gente pensar dessa forma, ninguém vai parar com a gente. Porque é muito difícil você contratar alguém que está pronto no mercado. Não é assim que funciona. É muito difícil. Pode ser o melhor profissional. Ele não entende ainda a cultura da sua empresa, ele não está adequado à cultura da sua empresa, ele não tem os comportamentos que a cultura da sua empresa valoriza. Entende? Ele não está ambientado com a tua empresa, com a forma de se trabalhar ali dentro. Quando a gente simplesmente contrata e deixa ali, a chance de que não dê certo, que você realmente tenha que chegar à demissão é muito grande, por melhor que seja o profissional. Então entenda, antes de mais nada, qual é o seu papel. É desenvolver. Contratou? Faz um processo de integração correto, eficiente, para que a pessoa se ambiente ali na tua empresa em relação ao trabalho que ela vai executar e em relação ao ambiente. Treine essa pessoa, faça com que ela se desenvolva e para isso a gente tem a ferramenta de feedback. Você vai aumentar em muito as chances dessa pessoa dar o resultado que você precisa, dar certo dentro da sua empresa. Então entenda o seu papel de líder, tá? Antes de simplesmente julgar que não deu certo e sair demitindo a pessoa. Às vezes, né, não dá certo por nossa culpa mesmo, por culpa do líder, que não fez o seu papel. Dentro desse papel de liderança, que é desenvolver, às vezes as pessoas não se desenvolvem. E às vezes é porque elas não querem se desenvolver. Às vezes você faz muito bem o seu papel de líder, mas tem gente que não quer. E aí tá tudo bem. E aí realmente você demite, porque a pessoa não quer se desenvolver. Mas tem gente que quer sim se desenvolver e o líder acaba não fazendo esse papel de desenvolver as pessoas. Então, antes de demitir, é preciso ter esse processo de feedback muito claro. Para quê? Para quando chegar no momento da demissão, a pessoa não ser pega de surpresa, tá? Porque se você fez todo o processo de feedback necessário, quando chega o momento da demissão, a pessoa já sabe, porque você já falou no processo de feedback. Agora, se chegar o momento da demissão e a pessoa simplesmente foi pega de surpresa, é porque você não fez o seu papel de líder, você não deu feedback e a pessoa simplesmente ficou ali o tempo todo no escuro, sem saber se ela estava agradando ou não, até chegar o momento da demissão. Mas afinal de contas, quando se deve demitir alguém? Eu já tive muito essa dúvida, sabe? Eu ficava assim, nossa, será que é o momento de demitir o fulano? Qual é o critério, né? Como é que eu sei quando é o momento de demitir alguém? Então vamos lá. Existem dois aspectos que você deve levar em consideração para decidir pela demissão de alguém ou não. O primeiro aspecto é desempenho.
Se a pessoa tem baixo desempenho, ela não entrega o que é preciso que ela entregue, este é um ponto para se chegar à demissão. O outro aspecto é quando os comportamentos dela não estão alinhados com os valores, com a cultura da empresa. Ou seja, a empresa tem os valores que ela preza, que ela determina ali para o ambiente da empresa, mas a pessoa não se enquadra. Os comportamentos dela são completamente fora, né, dos valores da empresa. Então você vai analisar sempre esses dois pontos: o rendimento, o resultado que ela entrega e os valores, se os comportamentos dela estão adequados com os valores da empresa. Mas antes de se chegar à demissão, independente de qual seja o motivo, é preciso fazer o que a gente conversou até o momento, que é desenvolver, né, dando o feedback para que a pessoa saiba a rota que ela deve ir, o caminho que ela deve seguir e como ela deve se corrigir para evitar, né, se chegar a essa necessidade de demissão. E aí, dentro desses dois aspectos, desempenho e comportamento, a gente tem pelo menos duas situações. A primeira, que é o profissional que ele tem um excelente comportamento, o comportamento dele está alinhado à cultura da empresa, está de acordo com os valores da empresa, mas ele não entrega resultado. Como agir nessa situação, né? Porque às vezes a gente fala assim, é melhor contratar alguém que não tem a capacidade técnica, mas que tem o comportamento, os valores adequados à empresa. Isso é verdade mesmo, tá? E aí como é que a gente faz, né, para não perder esse profissional que não está entregando ali o resultado, talvez não tenha a capacidade técnica adequada, mas que está completamente adequado à cultura da empresa, seus comportamentos estão completamente adequados à cultura da empresa. Então vamos lá, o que você precisa fazer? Você precisa treinar essa pessoa, tá? Até para não perdê-la, ok? Então você vai fazer sessões de feedback, conforme a gente já conversou, você vai procurar treinamentos para ela, vai procurar oferecer treinamentos para ela, seja dentro da empresa, seja fora, seja dado por você ou por alguém da equipe, enfim. Você vai tentar fazer a atividade, né, que ela não está dando bom resultado ali junto com ela, ou então vai delegar essa tarefa para alguém que faça aquela atividade bem, para acompanhar, para entender qual é a dificuldade dela e vai desenvolvê-la. Não deu certo? Aí sim você parte para a demissão. Mas antes de fazer isso, não é aconselhável que você faça, até porque encontrar pessoas adequadas, com um comportamento adequado para a empresa é muito difícil. É muito mais fácil você treinar, levando em consideração a parte técnica do trabalho, do que você treinar comportamentos. Então, para você não perder essa pessoa, vale a pena esse investimento. E o segundo caso é exatamente o contrário. Um profissional que entrega muito resultado, mas que não tem o comportamento adequado aos valores da empresa, tá? E aí, claro, seguindo o que a gente conversou, né? Depois das sessões de feedback, se o comportamento não melhorar, aí sim você deve partir para a demissão. Por quê? Porque mau comportamento, gente, é uma coisa que contamina as outras pessoas, tá? Se você não corrige e, às vezes, até com demissão mesmo, se você não toma uma atitude, se você não toma uma postura em relação a isso, isso vai contaminando as outras pessoas. Por quê? Porque elas vão vendo, né, que fulano tem determinado comportamento, não se toma uma atitude para corrigir esse comportamento ou até para desligá-lo da empresa, e aí as pessoas que têm um bom comportamento, elas vão relaxando. E aí isso vira um padrão de comportamento aceitável para a empresa. Então, o mau comportamento, a gente precisa corrigir. Se fez todo o processo de feedback, de acompanhamento, né, conversas e tudo mais, e não deu jeito, aí realmente é preciso partir para a demissão. E quem é que tem que demitir, né? De quem é essa responsabilidade? Gente, demissão não tem outra forma, não tem outro jeito. Demissão é com o líder. Demissão é com o líder. Não tem essa coisa de, fulano, né? Vai lá no RH, passa lá no RH,
Vai lá, conversa com o contador. Eu já vi muitos casos assim, né? O líder chega para a pessoa, chama a pessoa, falando, olha, estão te solicitando lá no RH. Ou então manda uma mensagem, manda um e-mail pedindo para a pessoa se dirigir ao RH. Não é com mais ninguém, sabe? Que tipo de líder que não tem a hombridade de demitir o seu liderado? E aí, se você, né, que é empreendedor, que é dono do negócio, tem outras pessoas, outros gerentes que respondem para você, quem tem que demitir o funcionário de determinada área é o gerente responsável por aquela área, não é você. Porque isso causa um constrangimento tão grande quando o líder não tem a hombridade de demitir o seu liderado, sabe? Ele já passou, ele passa ali no dia a dia com o liderado, ele dá as sessões de feedback, ele faz as correções, ele elogia, enfim, ele vivencia o dia a dia com o liderado, mas aí chega na hora da demissão, ele não tem a hombridade ou a responsabilidade de demitir. E às vezes o dono, ele nem permite, né, que o gerente da área demita. Ele pega aquela responsabilidade para ele, não sei por quê. Eu já passei por uma situação como essa, né? Na época que eu era gerente, a instituição passou por um momento delicado e precisou fazer algumas demissões. E eu tinha um funcionário na minha equipe que, infelizmente, ele ia ser demitido por conta desses cortes que estavam acontecendo. E um momento super delicado, um funcionário já antigo ali, que tinha toda uma história ali, um momento super delicado. E eu já estava me preparando para aquele momento, né? Mas o meu chefe, ele tomou aquela prerrogativa para ele, até porque era de fato uma cultura da instituição, né, que fosse assim. E ele tomou aquela prerrogativa para ele, chamou, né, o meu liderado, conversou com ele ali e eu não participei da conversa. Também porque ele quis me poupar na época, né? Mas aí o que acontece? A sala do meu chefe era logo depois da minha. E aí o liderado, quando terminou aquilo tudo, né, ele saiu, passou ali pela minha sala e foi um constrangimento. Um constrangimento. Por mais que eu soubesse, né, o motivo pelo qual eu não tinha participado daquele momento de demissão, que, né, meu chefe queria até me poupar daquele momento, e por ser uma questão cultural da empresa, eu me senti muito mal. Eu me senti muito incompetente, porque no dia a dia eu estava ali com ele, orientando, corrigindo, elogiando, sabe? E aí, num momento tão delicado como esse, eu não participei. Eu me senti mal e tenho certeza que ele também se sentiu mal. Se sentiu desvalorizado. Nossa, poxa, né? A Carol não pôde nem me demitir. Ou melhor, né? Não sei se ele pensou não pôde, né? Carol não teve nem a mobilidade de participar da conversa, pelo menos. Sabe? Então é muito constrangedor, muito ruim para o líder e para o liderado. Se você tem na sua empresa gerentes que se reportam a você, deixe que eles façam o processo de demissão. Deixe que eles conversem com os liderados. Ah, você quer participar? Ok, tudo bem, mas permita que ele esteja ali até conduzindo aquela situação. E por mais difícil e delicado que seja esse momento, é muito importante que você não postergue, que você não fique adiando, deixando para depois. Por quê? Porque se o funcionário precisa ser demitido, seja por baixo resultado, seja por mau comportamento, não importa o motivo que levou a essa necessidade, isso precisa ser feito logo. Por quê? Porque esse comportamento vai contaminando os colegas. E também porque isso vai sugando a energia, sabe, do líder. E aí, uma energia que você poderia estar direcionando para questões estratégicas do seu negócio, para dar atenção para a equipe, enfim. Você está ali lidando com aquela situação, remoendo aquilo. E sem contar também que esse liderado ele não vai dar mais resultado para a empresa. Então, você fica perdendo tempo, você fica perdendo dinheiro, perdendo o resultado que poderia ter, porque está postergando um momento difícil. Então, chegou-se à conclusão de que é preciso demitir, demita logo, ok? E é exatamente aí que as pessoas mais erram. Ficam postergando, postergando, postergando e não tomam a atitude que precisa ser tomada no momento exato. Perdem o timing da hora da demissão. Mas, afinal de contas, como fazer, né? Como conduzir esse processo de demissão? Então, vamos lá. O primeiro passo para você conduzir um processo de demissão da maneira justa, da maneira correta, né, para que ele seja menos doloroso possível,
é saber exatamente os motivos certos para demitir. A gente falou que a gente precisa levar em consideração dois aspectos para decidir pela demissão de alguém. O primeiro é baixo desempenho e o segundo é mau comportamento ou comportamento inadequado. E como você faz realmente para saber, para identificar que aquele funcionário está tendo um baixo resultado ou um mau comportamento? Você pode pensar assim, caramba, isso é muito óbvio, né? A gente vê, a gente enxerga, nem sempre. É claro que a observação diária, ela é importante, lógico. Mas para que esse processo seja justo, né? Porque às vezes o nosso julgamento é errôneo, a gente às vezes entende que chegou o momento da demissão da pessoa, mas pode ser que não tenha chegado ainda. Pode ser que a gente esteja julgando erradamente. Então, para que o processo seja justo, você deve sempre recorrer à avaliação de desempenho. Se você faz as sessões de feedback corretamente, você tem ali nas suas mãos ouro para fazer a avaliação de desempenho. Por quê? Porque nas sessões de feedback você consegue identificar quais são as lacunas daquele liderado, tá? Você coloca ali várias habilidades que ele precisa ter e o comportamento que ele precisa ter e não está tendo, você vai pontuando nas sessões de feedback. E aí você pode transformar isso em uma avaliação de desempenho, claro que de forma estruturada, né? Mas você pode transformar isso numa avaliação de desempenho. Porque está tudo ali. Todos os aspectos que você precisa avaliar estão ali. E aí, ao longo do tempo, conforme você vai fazendo as sessões de feedback, você vai tendo material para analisar. Opa, ó, essa atitude aqui, ou esse comportamento aqui, a gente pontuou na sessão de feedback tal, e ela permaneceu, ele não corrigiu, permaneceu para a segunda sessão de feedback, depois para a terceira, enfim, você vai tendo base para analisar, sem que você recorra pura e simplesmente ao achismo. Então, a observação diária, ela é importante sim, né? O nosso feeling, ele é importante, mas não é isso que tem que basear as nossas decisões, pura e simplesmente. Ok? Então, as sessões de feedback vão te dar base para uma avaliação de desempenho. E nessa avaliação de desempenho, onde estão listadas todas as características, né, todos os comportamentos, atitudes, conhecimentos necessários esperados do seu liderado, vão estar ali sendo listadas e avaliadas, e você vai poder recorrer a algo mais palpável, sabe? Com dados, com informações mais palpáveis. Por isso que é de extrema importância fazer as sessões de feedback. E o segundo ponto para fazer o processo de demissão da maneira correta é ser claro e objetivo. O momento já é doloroso demais para ambos os lados, tá? Então não faça rodeios, vá direto ao ponto, seja objetivo. E aí, né, você fala com a pessoa, olha fulano, pelos motivos, né, que você já sabe que nós já discutimos nas sessões de feedback, eu, como seu líder, decidi pela sua demissão. E os próximos passos são esse. Tá? Então, simples assim. Não é um momento de ficar fazendo elogios, por exemplo. Olha, fulano, você é muito bom, você é isso, você é aquilo outro, mas eu vou ter que te demitir. Eu já presenciei, né, momentos de demissão que, por estar muito tensa com a situação, a pessoa ficou assim, tentando elogiar, sabe, a pessoa. Olha, você é isso, você é aquilo, você contribuiu dessa forma, você esteve com a gente nesse momento, mas eu vou ter que te demitir. Não gostaria, mas eu vou ter que te demitir. Sabe, não é momento para isso. O momento é de ser objetivo, claro. Olha, pelos motivos que você já sabe, decidir pela sua demissão. E também não é momento de feedback. Também já presenciei momentos de demissão onde a pessoa que estava demitindo queria dar o feedback. Você precisa melhorar nisso, você precisa resolver isso, você precisa corrigir tal coisa. Não é o momento mais. O momento do feedback já passou, já foi. Agora, se a pessoa, né, quiser um feedback, por quê? Porque tem gente que entende, não, peraí, se eu fui demitida porque eu realmente preciso melhorar em alguma situação. O que eu preciso melhorar, né, que ainda não foi me dito, para que eu possa me sair melhor no próximo emprego? Tem gente que pede. E aí, se a pessoa pedir, você dá. Né, da forma mais empática possível, você dá o feedback. Mas se a pessoa não pedir, não dê. O momento é muito doloroso. Tem situações que a pessoa fica ali sentindo que, tipo assim, peraí, eu tô sendo demitida, por que eu tenho que ficar ouvindo isso aqui? E tem situações também que o líder ele já
já está tão desgastado com a situação que ele quer falar mesmo para se livrar daquilo, sabe? Para tirar aquele nó da garganta. Não. Demita e ponto. Se chegou ao ponto de demitir, demita e ponto. Se era para ter sido feito feedback antes e não foi feito, não é o momento mais de fazer. Se era para ter elogiado antes e não elogiou, não é o momento mais de fazer. E é importante também que você esteja preparado, né? Porque como é um momento muito tenso, tem muitas pessoas que ficam reativas, sabe? Já presenciei isso também. As pessoas ficam reativas, aí começam a colocar para fora as suas insatisfações e às vezes de uma forma não tão educada assim, né? Civilizada assim. Então, se acontecer algum momento desse, deixa pra lá. Deixa pra lá, deixa a pessoa falar. Ela tá ali tensa, sabe? Às vezes até desesperada. Deixa eu falar. Se controle, não revide, deixa eu falar. Se a pessoa começar a chorar, deixa chorar. Se você sentir que deve chorar junto com ela, chore. Eu já chorei. Sabe? Se você sentir que deve consolar a pessoa, console. Seja empático. É um momento muito difícil. E o terceiro passo desse processo é orientar o funcionário quanto aos próximos passos. Às vezes parece muito óbvio, mas para quem acabou de ser demitido, pode não ser. A pessoa pode estar ali meio desnorteada e tipo assim, tá, a pessoa foi demitida, e aí, o que ela faz? Vai para onde? Então oriente quanto aos próximos passos. Ah, ela vai ter que ir no RH para acertar as contas dela? Ela vai ter que ir no contador? Ou você já está ali com as contas dela, vai explicar para ela tudo direitinho, como é que ela tem que proceder, como é que ela faz para receber o FGTS? Enfim, oriente. Traga todas as informações necessárias para que a pessoa não saia dali perdida e não saiba o que fazer. Já teve situação também, né, lá na instituição onde eu trabalhei por último, que a pessoa foi demitida e ela ficou tão desnorteada de eu fui demitida. Você pegou as coisas dela e foi embora. E aí, né, depois quando alguém do RH foi chamar para poder fazer todo o procedimento, a pessoa não estava mais ali. Ele ficou tão desnorteado, pegou tudo e foi embora. Tá, mas e aí, qual é o próximo passo? Tem que fazer algum exame demissional? Como é que é? Então explica. Explica para a pessoa. Tá? Para que ela não se sinta perdida ali. E o quarto e último passo desse processo é procure sempre ajudar. Não é porque o profissional ele não é mais adequado para trabalhar na sua empresa que ele não pode ser para trabalhar em outra empresa. Então, se ele te pedir para dar uma carta de recomendação ou se ele pedir para dar o seu telefone como referência para futuras contratações, dê. É claro, né? Se você puder fazer isso, às vezes o funcionário não tem como a gente dar uma carta de recomendação. Vai fazer o quê? Vai mentir ali, né? Naquela carta de recomendação? Mas se for possível, dê a carta de recomendação, sabe? Permita que ele coloque o seu telefone como contato de referência e fale bem dele. Não existe pessoa que não tenha qualidade. Então, ressalte as qualidades daquele profissional e ajude sempre que possível. E muito bem, chegamos ao final do nosso vídeo de hoje sobre como demitir. Eu espero que você tenha aprendido bastante, que as informações que eu passei aqui ajudem a sua empresa, ajudem o seu negócio, ajudem a você passar por esse momento de demissão que é tão delicado da maneira mais justa e tranquila possível. Mas antes, se você chegou até aqui, eu te peço que curta, comente, compartilhe, envie esse vídeo para outros empreendedores, para que eles também saibam como passar pelo processo de demissão de uma forma justa e tranquila. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!